Como andam? Dá até medo esse título, não? Obedecer lo mejor. Glória a Deus. Nós outros sempre fomos desobedientes, não? Desde ninho. Quando o papai e a mamãe diziam, não haga isso, o que lhe queremos fazer? Queremos fazer o que não se pode fazer, não? É assim nossa... Estou sentindo um sonido diferente, não? Não sei. Um sonido diferente. E nós outros queremos sempre ser aquilo que não se pode ser. Pero bueno, somos desobedientes. Aí tá, espero que tenha melhorado. Aí parece que sim. Nós outros sempre queremos fazer aquilo que não pode. Pero bueno, como eu dizia no decorrer da reunião, não? Desde que comecei, Deus ele nos dá seus parâmetros, suas medidas, não? Suas leis, estabelece esse cerco a nós outros que hace o quê? Proteção. Esse cerco é para nos proteger, não é para nos dizer, não pode isso, não pode aquilo, porque como planteava a religião, não? Principalmente a religião nossa, a cristiana, era até feio e aburrido ser cristiano, não? Não pode isso, não pode aquilo. Já em Brasília, aí um montão de proibições. Bueno, acá também, não? Em las igrejas em si, principalmente antigas e que vêm de umas ramas muito... como posso dizer, bueno, vou usar a palavra tradicional, mas há outras palavras que poderiam usar, queda muito difícil ele ser cristiano, porque, como habla Jesus a los fariseus, que eles poniam um peso muito grande a las pessoas, que eles mesmos não queriam levar esse peso, não? Nem que fora com... Eles queriam levar um peso com um dedito no mais, não? Não queriam levar esse peso que eles mesmo poniam em las pessoas. Então, é um pouco de hipocrisia quando predicamos acerca de obediência e ponemos peso às pessoas, não? Então, eu estou explicando isso por quê? Porque não é o que quero ser, não? O que quero é divertir a nós outros, primeiramente a mim, a que obedecer é o melhor. E eu prediquei sobre isso, se acordam? Claro que não se acordam, porque vocês não estavam cá. É miércoles, esse não é o outro, eu prediquei sobre esse texto, a maioria não estava cá, e não sei se escutou já no canal, eu subi no canal, não? De YouTube. Pero se não, bueno, os que estão escutando por YouTube, parem a hora esse vídeo, vajam ao outro, escute lá o outro primeiro, não? Só lá buscar no canal, está escrito obedecer lo melhor, pus o mesmo título. Depois vou subir esse como parte 2, quiçá, não? Porque esse tem um montão de texto. Mira quanto texto tem, não? Ele segunda Reis 25 todo, e o Jeremias do capítulo 40 ao capítulo 41. Eu não pus os versículos porque não vamos a ler todo, vamos salteando, não? Leiam todos em suas casas, para que vocês entendam. Pero bueno, basicamente a história era essa. Jeremias havia profetizado a eles, e claro que eles não disseram nada que o profeta dijo, porque sempre é assim, nós outros não hacemos nada do que Deus manda nós outros hacermos, não? Principalmente quando parece meio raro, quando parece que é diferente do que está sendo predicado por aí, não? Jeremias era um profeta diferente, ele predicava o que não estava sendo predicado por os outros profetas, ou seja, os outros profetas golpeavam a espaldita do rei e dizia, rei, fuiste chamado para ser cabeça e não cola, estás autorizado a prosperar. Parece a predicação de hoje, não? Essas predicações proféticas, apostólicas, como é que é, de prosperidade, não? Os profetas predicavam dessa maneira e Jeremias dizia, não, muchachos, se vocês não se envolvem a Deus a hora, vai avenir, o Império Assírio já estava, não? O Reino do Norte... Eles diziam, não, que isso, o Reino do Norte cajou, porque eles eram pecadores, porque nós outros acá somos recregentes, mira, temos o templo, temos Jerusalém,
Oh, e agora sim estou entrando em calor, não? Temos Jerusalém, temos o templo, temos aquela presença de Deus. E eles se jactavam desse tão famoso templo e dessa tão, entre comillas, famosa presença de Deus que se manifestava no templo. Pero eles não queriam ser a vontade de Deus. Pablo, ele diz que não tem nada que se jactar, e se tem algo que se jactar, eis em ser servo del Senhor, não? E era isso justamente o que eles tinham que haver hecho. Vamos entender um pouco do que passou. Abramos nossas Bíblias em 2 Reis 25, primeiramente, para ver um pouco do que passou. Não? Aí já pus, a desobediência traz destruição para nossas vidas. Hermanos, a destruição já não é, desobedeci hoje e Deus me matou amanhã, não? Não é assim. Até porque Deus, se Deus tivesse, Ele trabalha, não? Sempre, às vezes, alguém me pergunta, Deus como é que é? Vai me castigar. Se Deus tivesse esse trabalho, eu já hubiera morto, não? Ou então Deus ia me ressuscitar para viver me castigando, porque eu vivo pecando. Deus não é assim como nós outros, não? Deus não é dessa maneira. Agora, nossos erros vão sendo como uma pelota de neve que cai da montanha e que é chiquitita, já arriba, e quando chega a barro é algo imenso, não? Enorme. Ou seja, nossos pecados, nossa desobediência a Deus se vai nos herendando, e quando vemos já miramos assim, não temos mais saída praticamente, não? Ou seja, quero dizer que há esperança, sempre há uma saída. Qual é a saída? É prostrar-se ante Deus e dizer, Senhor, miserável homem que sou. Pablo chegou a essa conclusão em Romanos, não? Ele habla, miserável homem que sou, porque ele bem que quero ser, esse não lo hago, se não é mal, não? Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo que nos leva à perdição, de acordo com o que só hacemos o que queremos, não? Essa é a verdade. Vocês estão aqui hoje por quê? Porque querem, não? Não é porque o pastor mandou um videozito no grupo, não? Porque alguns estão e outros não estão. Outros decidiram quedar-se dormidos em suas casas, não? O espírito de Satanás, não? Aí está. Quedaram aí abaixo da sábana. E sim, está lindo para dormir hoje. E bueno, pero ustedes decidiram venir à igreja. Ustedes, porque só hacemos o que queremos. Nós outros somos assim, caprichosos, não? Por mais que hablemos, que escutemos instruções ou o que queremos, nós outros obedecemos as instruções também porque queremos, não? A não ser algumas instruções, não? Que quando o semáforo está em rojo, nós outros paramos. Pero por que paramos? Porque há câmera. Porque se não há câmera, não paramos tão pouco. Miramos lá do outro, não viene nada, então seja paz. Para que parar? Eu saco me dá frio, eu pongo me dá calor. Para que? Aí vai me levantar. Para que? Para que vou parar nesse semáforo em rojo se não há fotomulta, se não há um guarda, se nada está passando, não? Que desnecessário. Aí eu vou e cruzo esse semáforo rojo, que aí nós outros só hacemos o que queremos. Isso é triste, muito triste, porque nos vai levar ao declínio espiritual. Devemos nos submeter à vontade de Deus, não à vontade do pastor, ou de um líder louco, ou de uma comunidade cristiana que se puseram de acordo e disseram, isso é pecado, isso pode, isso não pode, isso pode. Não estou falando de isso, de usar a Bíblia a favor da comunidade evangélica tal. Vê que cada comunidade evangélica, Assembleia de Deus, Bautista, Presbiteriana, cada um tem seu livrito, e estão todos aí escritos segundo a Bíblia, não? Agarram sua série de... Hoje, lá amanhã, um amigo meu de Brasil me fazia uma pergunta, e é uma pergunta que é difícil de responder, justamente. Deve ser por isso que ele me isso, não? Pero não entendo o porquê. Pero depois eu hablo dessa pergunta, não? Depois hablo em off para vocês. Pero tudo está baseado na palavra de Deus. E
e cada denominação tem seu livrito acerca dessa pergunta final. Era algo escatológico, não? Acerca do Tribunal de Cristo. Bueno, terminei dizendo porque eu não consigo, tenho que descer, não? Bueno, vamos ao texto do capítulo 25. Se acorda do que passou com o rei, ou seja, se não se acordam, vêm depois, leiam todo, e vejam a predicação de Mércoles, desse Mércoles não, o outro Mércoles, que foi que prediquei. Foi Mércoles o quê? Mércoles 13 de julho. A caída de Jerusalém, justamente. Aí se cajou Jerusalém. Rei, se foi cautivo, levaram o rei cautivo, arrancaram seus 2 olhos, não? E mataram todos os seus filhos na frente dele, não? Que triste fim. O capítulo 25 começa falando sobre isso. Mas eu quero falar a partir do versículo número 8. Vemos que Nabucodonosor foi já, não? E mandou Nabuzaradan. Que nome bonito, não? Para pôr no livro, não? Nabuzaradan. Venha cá, pibe. E foi já, e que passou? Queimou a casa de Jeová, versículo 9. Queimou a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, todas as casas de los príncipes queimou a fogo, e todo o exército de los caldeus que estavam com o capitão de la guardia derribou os muros ao redor de Jerusalém. Se acorda que esses famosos muros traíam uma proteção incrível na cidade, não? Que eu havia comentado isso em minha predicação desse miércoles. Os muros eram simplesmente do tamanho dessa igreja, de grossor, não? Ou seja, não do tamanho assim, o ancho era desse tamanho mais ou menos. Era 11 metros, a igreja tem 11 metros sim, a casa tem 8 ou 9. Era mais ou menos 11, 12 metros de ancho o muro. Havia gente vivendo aí, não? Havia casas, casillas no muro. E havia as guaridas de proteção. Ou seja, era uma cidade muito fortificada e muito difícil de penetrar. Como se penetrou? Como haciam sempre, não? Montavam lá guarda ao redor da cidade e esperavam que a gente se morrera. E passaram 3 anos, 2 anos, 3 anos, e a gente começou a morrer de hambre e de sede, e morreram. E eles puderam conquistar a cidade. E foram já, queimaram todo o Palácio Real, pero também o que fizeram? Agarrar o templo, não? É grande templo de eles. Acá o versículo 13, eu estou adiantando para não ler todo, não? E quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa de Jeová, e as basas, e el mar de bronze que estava na casa de Jeová, e levaram el bronze a Babilônia, levaram também os caldeus palhetas, las despabiladeiras, os cucharones, todos os utensílios de plata, de ouro, não? Tudo que era de valor, eles levaram, todo o melhor. Ou seja, eles tinham a casa de Deus aí, que eles creiam que Deus vivia aí dentro, e Deus não vivia aí dentro. O salmista Davi entendeu isso, ele disse que Deus não habitava em templos hechos por manos de homens, não? Sabemos que quando ustedes se vão de acá, Deus não se queda acá. Deus agora está acá porque tu e eu estamos acá, estamos presentes acá. Mas Deus não vive dentro da igreja, não? Deus vive dentro de nós outros. E eles tinham essa adoração por la religião, por sua religião, por seu sistema de sacrifício. Ayer, no livro de Hebreus, ao qual estamos estudando, estamos falando muito de todo isso, desse sistema de sacrifício e tudo mais. E eles tinham uma adulação a tudo isso muito grande, coisas que eram sombra, que habla o escritor de Hebreu, de lo que ia venir, que era Jesus, que Jesus é muito mais importante, que Jesus é muito mais que tudo isso, não? Por isso hoje em Hebreus, João falava, e parece que João falava lo mesmo, não? Era meio redundante, falando lo mesmo, pero eu queria enfatizar, eu queria dar ênfase à importância de lo que o próprio escritor habla várias vezes no livro. O escritor queda repetindo sempre o mesmo.
ele já empeça o livro dizendo que Jesus é major. E aí ele hace a exposição no capítulo 1, 2 e 3, até o 4, haciendo exposição de por que Jesus é major que todo esse sistema judaico, sistema de culto, de templo, de sacrifício. E acá, o templo, o que era mais valioso para eles, foi destruído. E Deus nos habla de que o que é mais valioso para nós outros será destruído. Que isso, pastor? Claro, porque o que é mais valioso para mim, pero que não é para Deus, ou que foi para Deus um dia, que foi o templo, foi valioso para Deus. Foi Deus que deu tudo isso para eles, deu as instruções. Pero eles transversaram, que palavra difícil. Eles cambiaram essa informação buena e maravilhosa que Deus deu a eles e cambiaram para uma informação mala, não? E haciam as coisas mal. Se lo levaram todo, e sim. E sim, o que mais valia, eles agarraram o mais valioso. E isso é diabo hace em nossas vidas, não? Quando nós outros damos valor a algo que perdeu o valor delante de Deus, o templo já estava perdendo valor, não por el templo em si, porque o templo não é nada, era solamente uma figura de algo. Esse algo é Cristo, não? De algo sim que vale, de algo muito valioso. Pero eles não souberam lidar com tudo isso. É como nós outros, é como a igreja del Senhor no decorrer dos siglos, não? Nós outros, todavia, estamos presos a formas, a ritos que são formas. É como eu predico, como é a liturgia, não? A reunião, um habla, aí ora, aí tem que orar, aí o outro tem que cantar, e aí vem o outro, dá uma palavra, aí o outro vai e predica, e o pastor no final tem que orar por la gente, senão não é de Deus, senão a reunião não está hecha, senão não há bendição. Ou seja, buscamos uma forma, eu não digo que não pode ter nenhuma forma, está bem, a forma é bonita para, não? Imagina se todos acá tivéssemos que seja, vem um, aí se acosta no piso, porque quer, aí vem o outro, queda com o celular já no fundo, cada um seria qualquer coisa, não? Está bueno que ustedes vieram, sentaram na silla, eu estou na frente falando, ustedes estão ouvindo, está bueno uma forma, uma ordem, pero isso acá não é o primordial em Deus, isso acá não é buscar a Deus de verdade, o buscar a Deus de verdade é que realmente entendamos essa palavra e pongamos por prática, porque obedecer é o melhor, que pongamos essa palavra por prática. Aí está relatada a destruição do templo, não? Do mais importante do que eles tinham, de onde eles depositavam toda a sua fé. Certa vez, uma pessoa me perguntou, que é a verdade então, Senhor? O que és crer? Tudo que eu aprendi estava errado? Começaram a me fazer essas perguntas, porque essa igreja cá era bem diferente quando eu cheguei, não? Tudo que eu aprendi estava errado, eu disse, não todo. A maior parte sim, quizá. Pero não todo. Por quê? Vós aprendiste que Jesus morreu por nós outros aí na cruz. Isso é exercimento de nossa predicação. Depois, se a mulher tem venido de pojeira ou não, isso são acordos humanos que uno termina metendo na Bíblia, não? Ou então, se é 1 Coríntios 14, 34, se acorda do que diz? De para mulheres estar casadas na congregação, não? Mulheres estar casadas na congregação, literalmente, pero está escrito na Bíblia. Sim, pero temos que entender o porquê, temos que saber interpretar, não? Imagina, acá em nossa igreja, a mulher habla mais todavia, não? Habla bastante. E não está mal, não? Porque o que está querendo dizer já Paulo era para esse povo especificamente, e temos que entender o porquê. Então, temos que saber interpretar a palavra de Deus. Vamos seguir acá, nesse segundo ponto, não? Do 18 ao 21, vemos o que passou aí, a morte dos sacerdotes, não?
E o povo que Nabucodonosor, rei de Babilônia, derrubou na terra de Judá, puso por... perdão, antes um pouco mais, 18. Tomou então ser capitão de la guardia, o primeiro sacerdote, ou seja, ele tipo que era responsável por tudo, não? Seraías. E o segundo sacerdote, Sofonias. E 3 guardas de la varrija. E de la cidade tomou a um oficial que tinha a seu cargo 2 homens de guerra e 5 varões de los conselheiros de rei. Ou seja, oficiais, conselheiros de rei. Tá vendo os detalhes? Quem ele foi agarrando? Ele foi agarrando aqueles que eram responsáveis por mostrar a direção, mostrar o caminho. E essa palavra é muito dura, primeiro para mim que sou pastor, porque sou o pastor e sou responsável por mostrar o caminho, e a todos os líderes da igreja são responsáveis de mostrar o caminho, mas não só nós outros, ustedes que são membros da igreja de Jesus Cristo, dessa igreja cá ou de qualquer igreja no mundo, ustedes que estão me escutando aí no canal, que frequentam outra igreja, seguir aí em tua igreja, mas todos somos responsáveis de levar a palavra de Deus, de representar a Deus. Então, o capitão foi já e foi agarrando, não? O capitão de Nabucodonosor, de rei, o Nabuzaradan, não? Esse nome aí, se eu tiver um erro, eu vou pôr nele, não? Foi agarrando todos os oficiais, toda a gente importante. E o que passou? Vamos já na final, versículo 21. E o rei de Babilônia los heriu e matou. Ou seja, esse foi o final deles. Ora, por que tudo isso ocorreu? Vamos a Jeremias depois, não? Tudo isso ocorreu porque não escutaram a voz profética. Não? Inclusive, eu pus entre comillas que há que escutar a voz profética no PowerPoint, não? Aí na diapositiva, que eu hice dessa reunião del dia 13, não? De miércoles 13, que eu prediquei o mesmo texto de 2 Reis 25, pero solo al começo, del 1 al 7, eu pus entre comillas escutar a voz profética. Por quê? Porque essas vozes proféticas que estão falando por aí, a maioria são mentira, não? São mentirosos. Escutar a voz profética é a voz proferida de parte de Deus, legendo sua palavra, predicando o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, não formas que Deus havia dado no Antigo Testamento, que nem eles mesmos entenderam e que não resultou em nada, resultou em nisso. Isso acá que estamos lendo, vou explicar para vocês. Isso acá que estamos lendo é o final da história, antes de Cristo, antes de terminar a Bíblia, não? Do Antigo Testamento ao Novo, isso acá é o final da história. Foram levados cautivos à Babilônia, depois eles regressam, vão regressando aos poucos, não? Aos 37 anos, vamos ver aí. Aí pus aí. Vamos ver. Vão regressando aos poucos e depois, na época de Esdras, Neemias, nesse livro de Esdras, Neemias, não? Os profetas que profetizaram nessa época foi Ezequiel e Daniel, durante a cautividade, não? E o profeta predicou antes, Jeremias, e Isaías antes já havia dito para o reino do norte também. Sim. Justamente. Igual que Israel. Eles quiseram quedar, e eram duro. Vamos ver que eles eram duros de tercos, no sentido de terco, viste? Uma mula era mais obediente que eles, não? Eles eram terco. Por quê? Como dijo vós mesmo, ele exemplo que vós dijiste, Israel já havia caído, eles já poderiam dizer, mirar aqui, nosso vizinho, não? Na verdade, eram hermanos, não? Deveria ser um reino solo. O reino já estava dividido, que já estava errado isso, não? E meu irmão cajou. Orro que eu não vou cair no mesmo pecado que ele. Para isso também serve os errores, não? Para que aprendamos de eles. Para isso serve a história, para... Bueno, não vou nem falar de história, porque senão vou entrar em política, nem vou falar de política, não? Pero seguimos cometendo os mesmos erros e depois nos queixamos, que o dólar se foi. A hora está bajando. Oh, que bueno.
Pero los precios não barram. El dólar barra, pero los precios não barram. Está tudo já nas nuvens, não todavia. Eu me olvidei de fazer essa broma antes, na hora de dízimo e ofrenda. Eu me olvidei, pero bueno. Que la maldade está em meu coração, pero não la pude expressar, não? Bueno, vamos lá, vou ver. Porque nós outros, muitas das vezes, somos como esse povo. Então, qual foi o resultado de Jó quedar pensando de que porque sou, vamos dizer, pastor, sou cristiano há 30 anos, 40 anos, sou pastor, nada me vai passar. E, sim, que me vai passar. Se não sou obediente a Deus, vai passar isso, porque acá levaram lo mejor dessa terra, levaram, não? E aí se foi. Vamos acá para essa segunda parte, ó. Morte de los sacerdotes, rei e todo o personal importante do reino. Acá, del 24 ao 26, uma vez mais, não oyeram a voz profética e se rebelaram. Porque, irmãos, eles creiam que era em sua própria força. Nós outros, por isso eu não me gusta de falar de política, porque não é esse governo, não há governo salvador. Há governo menos pior que o outro. Menos pior. Claro. Sempre somos assim. De exemplo. Justamente. Aí que está o problema em nossas vidas. Claro, aí vindo cá esse chavão chamado Redalias. Que tipo, não? Versículo 24. Redalias isso juramento a eles e a los sujos, e lhes dijo, não temais de ser servos de los caldeus. Agora imagina, é que eu não pude pôr um mapa cá, eu até tenho esse mapa. O Império de los caldeus foi muito grande, principalmente nessa região. Não, porque o Império Romano quedou mais a Jariba e um pouco aí o norte de África, não? Pero esse daí foi muito duro, justo na região de Israel. Não? E o chavãozito creia que uma espada, um par de rebelde, ia de encontro esse império todo e ia ganhar. Os crentes pensaram nisso, não? Quando levantaram bandeiras, los celestitos contra los verdes, não? E toda essa pabada, que eu digo que é pabada, nós outros sim devemos levantar a bandeira do evangelho e dizer, matar um ninho, estamos de encontro ao aborto. Sim, ponto final, pero só isso, e nada mais. Por quê? Porque, ao final, toda essa luta foi política, não foi uma luta realmente do evangelho, não? E usaram as igrejas, e aí aproveitaram alguns para se elegerem, não? Alguns deputados aí cristianos, entre comillas. Passou isso, não? Acá em Brasil, eu nem digo, porque em Brasil já está uma corrupção tão grande. Aí há de deputados que são pastores, nem vou falar sobre isso acá, vamos ver ao texto. Redalias lhes isso juramento a eles, não tem mais. Ou seja, que autoridade tinha ele para dizer não ter mais, não? Quem dizia não ter mais eram os profetas, quando proferiam uma parte de Deus, uma palavra de Deus. Não ter mais de ser servos de los caldeus, habitar em la terra, e servir a rei de Babilônia, e los irá bem. Mas, ao 7º mês, vindo Ismael, para. O problema cá foi Ismael, não? Redalias proferiu uma palavra de parte de Deus, todavia, para que eles obedeceram, o que não temais em ser servo do rei de los caldeus. Por isso, estava em minha cabeça cá a palavra não temais. Não sempre, generalmente, quando diz não temais, é alguém vai falando de parte de Deus. Ou seja, Redalias estava falando de parte de Deus. Menos mal que eu, não? Quase me fui para o outro lado. Redalias está falando de parte de Deus. E dijo a ele, não temais. Pero, vindo esse chavão aí, Ismael, que não sei quem era, não? Hijo de Netanaias, hijo de Elisama, de la estipe real, e com 10 varones iriram a Redalias. Eles estavam sempre matando os profetas, não? Levantava alguém para falar de parte de Deus, e eles haciam cajar, porque eles já tinham escrito, está parecendo hoje com o cristianismo de hoje, não? Se a igreja cristiana não quer adaptar-se a esse modelo de igreja cristiana hoje, nos quedamos assim vazia. Se nós outros
estivéssemos adaptados ao modelo cristiano, estaríamos lleno de luz, lleno de gente, lleno de humo, não? Lleno de espetáculo, pero vazios de Deus. Eu prefiro que seamos poucos e sejamos llenos de Deus, não? E levantando todo o povo, desde o menor até o major, com os capitães del ejército, se foram a Egipto por temor de los caldeus. Donde eles hugiram? A Egipto. Hermanos, é muito larga essa predicação, eu já vou parando, porque há muito que se falar de los detalhes. Egipto simboliza o que? O mundo. Egipto simboliza a decisão errada que uno toma, sempre. Vamos a Jeremias agora, Jeremias 40. Solo para que ustedes vejam a comparação de lo que eles disseram com os homens de Deus, os supostos homens de Deus, não? Ou seja, o povo de Israel supostamente eram homens de Deus, servos de Deus, pero que assim matavam os profetas, assim callar a voz profética. Sem embargo, as pessoas mundanas, que loucura, não? Considerado mundano, por isso eu pus cá mundano entre comillas, não? Porque na verdade esse mundano entre comillas era muito mais de Deus, porque os babilônicos foi Deus que levantou eles. Depois, em los profetas, não? Daniel, Jeremias também, profetiza de Deus que Deus levantou a esse império para subjugar o outro império, e depois Deus levantou o outro império, os medo-persas, para subjugar os babilônicos. Por quê? Porque se soberbeceram. Deus hizo isso para subjugar Israel, para discipliná-los, pero eles não entenderam. Pero os poucos que entenderam, sim, Deus bendijo e Deus os honrou. Não? Diferença entre trato ao homem de Deus por mundano, pus aí. Porque diz assim, 40, a partir do versículo 2. Tomou, pois, el capitão de la guardia a Jeremias e lhe dijo. Jeremias estava sempre preso, hein? Quando estava predicando já. Tipo, predicava às vezes desnudo, descalço, estava sempre preso, tiravam ele no poço, deixavam um rato, depois sacavam tipo estava todo arrebentado, não? Jeová tu Deus hablou este mal contra este lugar, e yo lo ha traído, e hecho Jeová segundo lo havia dito, porque pecaste contra Jeová e não oíste su voz, por isso os ha venido isto. E agora eu te solto hoje e las cadenas que tinham em tus manos. Ou seja, vino o capitão de Babilônia e soltou a Jeremias, não? Ou seja, agora bendijo a ele. Se te parece bem venir comigo a Babilônia, vem. E eu velarei por ti. Ou seja, o tipo invitou ele a Babilônia. Se ele quisera, não obrigou a ele, dijo ao homem de Deus, se você quiser venir comigo, venha. Eu te vou velar, ou seja, ele ia bater. Ou seja, esse tipo acá, ele era 02 do reino, não? Vamos dizer, o 01, o mais importante era o rei, que não era rei, era imperador, não? Porque ele era rei de vários reis, então você era como um imperador, por isso que era o império babilônico. Vem, eu te velarei por ti, pero se não te parece bem venir comigo a Babilônia, deixá-lo. Ou seja, deu a condição del tipo elegir, não? Coisa que não hacía sus hermanos, vamos dizer, não? Agarravam Jeremias, cajala a boca, Jeremias, nadie te quer escutar. Jeremias predicou 40 anos, nadie hizo caso ao que ele predicou. É um dos profetas majores. Majores já dije, não? Majores e menores não querem dizer que é de menor importância ou de maior importância, sino de la quantidade de seu livro, não? Seu livro é grande. Ou seja, Jeremias relatou muita coisa. Ele não somente relata as profecias, sino ele relata a história. Não? Acá, nesse momento, está relatando a história. Mira, toda a terra está delante de ti, vê aonde melhor e mais cômodo te pareça. Ou seja, deu para Jeremias uma heredade, coisa que já haviam desheredado a Jeremias, não? Já haviam arrebentado com ele todo. Se prefere quedar-se, volve-te a Redalias, hijo de Icã, hijo de Safã, al qual o rei de Babilônia ha posto sobre toda a cidade de Judá. Ou seja, ia já a Redalias, antes dele morir, não?
Redalias quedou como el administrador, não? Vamos dizer, rei, quedou como uma espécie de um rei, vassalo, não? Um rei que havia posto rei de Babilônia para administrar esse lugar no lugar do rei de Judá, que haviam matado ele, arrancado os olhos, e o outro rei havia levado como cautivo. E vive com ele em meio del pueblo, ou vê aonde te pareça mais cômodo ir. E lhe dijo ao capitão de la guardia, e lhe deu o capitão de la guardia, o quê? Provisiones e um presente. E lhe despediu. Igualito los religiosos, não? Os religiosos davam a Jeremias lastigaços, não? E prisão, e cadenas. E o tipo deu a ele provisiones e presente. Mira a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esses que se disfarçam de crentes, não? Só sobre isso cá poderíamos predicar muito, mas eu quero predicar toda a história hoje, por isso estou passando muito rápido. E se volvemos já, Deus bendize a fidelidade e a obediência e manda um refrigério. Vamos volver já em 2 Reis, que passou já no finalzinho do livro. E aí termina o livro de 2 Reis, não? Ou seja, termina lá a época de los Reis e depois eles reconstruem Israel. Sim. Justamente. Actuou como um cristiano mais que os cristianos. Isso. Justamente. Porque vós predicaste, profetizaste isso. Claro. Justamente. Por que não viver uma vida com... Claro. Justamente. Se existe, como eu dizia já, se Jesus predicou esse evangelho simples, puro, por que nós outros queremos complicar tanto e agregar tanta coisa à predicação simples que Jesus disse? Justamente. Não. Pero ele pôde reconhecer o homem de Deus porque ele estava escutando todo o contexto. Ele via lá Jeremias predicando tantos anos. Isso acá eu estou dando uma pantajada, pero se passaram vários anos, não? Acá nesses textos. Não é que um dia del outro, entre um versículo e outro, não, entre um texto e outro, não é um dia, 2 dias, são vários, às vezes um ano, 2 anos, ou vários anos, não? Se passaram. E o final aí dele, 27 a 30, diz assim, aconteceu aos 37 anos, tá vendo? Se passaram quanto tempo? 37 anos, del cautiveiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 dias do mês, del vim Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, liberou a Joaquim, ou seja, já havia cambiado o rei de Babilônia também, porque a gente se morre, não? O outro se morreu e havia cambiado o rei, isso é normal, biblicamente, às vezes, passa também na época de Faraó, não? Que um faraó conhecia José, sem embargo, o outro vindo e não conhecia mais a José, porque havia morto o outro. E falou com benevolência, e pôs o seu trono mais alto que os tronos de los reis que estavam com ele em Babilônia. Ou seja, eles seguiam subjugado por um império, pero ele tinha mais autoridade que os outros reis. Mirá o que Deus isso, não? Deus los bendijo de uma maneira incrivelmente grande. Isso acá me hace acordar de la soberbia de los fariseus que hablaram com Jesus, não? Que vós está falando, que esse tipo está falando assim, desrespeitosamente a Jesus. Nós outros nunca fomos escravos, e eles sempre foram escravos, praticamente sempre. Tiveram um período de, vamos dizer, de um par de anos, que eles tiveram autonomia total sobre o seu reino, mas sempre foram escravos de império egípcio, império assírio, babilônico, medo-persa, império, vamos dizer, até a época dos gregos, dos romanos, ou seja, sempre tiveram cercados de outros povos, mandando em eles diretamente ou indiretamente. E Deus deu tempo de refrigério, não? Falou com benevolência.
E Deus quer bendizer nossas vidas, mas já que pecamos, mas já que muitas das vezes tomamos essa decisão, tal qual toma esse povo cá de Israel. Vamos de encontro à palavra e não hacemos isso acá, não, obedecer, que é o melhor. E a desobediência traz essa destruição toda repentina. E lhe cambiou os vestidos de prisioneiro e comeu sempre delante dele todos os dias de sua vida. Ou seja, sentar delante de um rei, que era imperador, que era rei de vários reis, sim, isso já era um honor incrivelmente grande, não era qualquer que comia delante do rei, não? E sem contar o melhor da terra nesse momento. E diariamente lhe foi dada a sua comida de parte do rei, de contínuo todos os dias de sua vida. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que essa palavra não saia de nossas vidas, vamos entender essa palavra, guardar em nossos corações para não pecar contra Deus, entender que lá é obediência a quem? Ao pastor, algo que uma tradição ou uma denominação diz em seu livrito, não, obediência a lo simples, lo que Deus quer. Que Deus quer? Obediência a quê? A palavra de Jesus. Jesus diz o quê? Para nós outros nos amarmos, los uns a los outros, para nós outros perdonarmos, para nós outros, se tiver problema com alguém, já charlar, tentar arreglar. Bueno, se não for possível, é bueno. Vamos ter que caminhar separado, pero na medida de possível, tentar manter a buena comunhão, não charlar com a gente. Eu estou seguro, todos aqui nós outros somos diferentes e temos pensamentos diferentes e não compartilhamos lá. Não? Tem umas aqui que querem sacar todos os cables. E o pastor, há que sacar todos esses cables que está feio. Não pode ser. Essa pessoa não está bem, sacar todo o cabo. E vou tocar, então você não vai sair sonido nenhum. Não? Aí o outro diz, não, eu quero meter mais cable cá. Aí está faltando cable, aí que põe mais cable. Temos diferenças, mas podemos chegar a um denominador comum, não? Amar, perdonar, ordenar, não? Saltou aí a ficha, não? Saltou a ficha. Claro, todo mundo vê uma coisa, que coisa mais feia, acabando. Então, vamos construir aí algo para que se veja mais bonito. Pero todos temos diferença, pero o importante é que não deixemos que essas diferenças nos venham a matar, a separar, a sair de lo melhor, de lo puro, de lo justo, del verdadeiro, del simples, que é viver essa vida, que é compartilhar os momentos para construir, para melhorar, justamente, não para separar, não? Isso é o que Jesus disse. Jesus, ele agarrou toda a lei, toda essa conjunto de normas e tantas regras e simplificou. Ele disse, não, que se amem, que compartam, que vivam uma vida simples, que aquele que quer ser o maior, que ser o menor, que aquele que quer ser mais, que sirva aos demais, não? É basicamente isso o Evangelho. Padre, te damos glória, graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos assim, simples como Tu eres, como Tu has mandado, humildes como Tu has despido de Sua glória e habitado entre nós outros. Padre, queremos glorificar e exaltar Tu nome. Te damos graças por Tua fidelidade, por Tu amor, por Tua justiça. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.